Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre elas. Aquelas leituras que marcaram meu ano de 2024, só aqueles livros que valem a indicação, os melhores livros de 2024. Antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque desde que eu voltei com o canal, as coisas andam meio complicadas, o YouTube não está gostando muito de mim, e também aproveita já pra dar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e mostra pro YouTube que o meu conteúdo é relevante e que eu ter voltado pro YouTube foi uma coisa boa. Antes de começar com a lista, eu queria, como sempre, explicar pra vocês como que eu monto essa lista, como que eu chego nesses títulos. Eu não sou uma pessoa que dá muito 5 estrelas pros livros, eu não sou uma pessoa que costuma favoritar muita coisa. Então, esses são os livros que eu considero os melhores de 2024, mas que não necessariamente foram lançados esse ano. São livros que eu dei mais de 4 estrelas, então todos eles eu dei mais de 4 estrelas. Como eu falei, eu não costumo dar 5 estrelas pra muitos livros. Não são livros que necessariamente eu favoritei. Eu acho que dessa lista só vai entrar pros meus favoritos da vida 1 ou 2 livros. O restante são livros que eu gostei muito, até mesmo que eu possa dar 5 estrelas, mas não ter favoritado. Então, esses são os critérios aí que eu uso pra montar a lista. E também eu não costumo fazer uma lista em ordem, tá? Então não vai ser tipo do que eu gostei menos até o que eu gostei mais, eu não consigo fazer esse tipo de ranking. O que eu costumo fazer é deixar pro final os livros que eu mais gostei no ano. Então eu separei 3 livros aí que seriam top 3, mas também não coloquei em ordem. E mais uma coisa que eu esqueci de falar, eu também gosto de separar algumas menções honrosas, então eu separei aqui alguns livros pra falar pra vocês antes da gente entrar na lista oficial, porque tem livros que, por mais que eu não tenha dado notas altíssimas, né, de mais de 4 estrelas, ainda assim foram livros que por algum motivo marcaram o meu ano, ou que eu fiquei pensando, né, depois que eu terminei a leitura, eu ainda me peguei pensando. Então eu vou começar a lista com essas menções honrosas. E o primeiro livro das minhas menções honrosas é Mais ou Menos 9 Horas, do Victor Martins. O Victor Martins, gente, é um autor que eu já acompanho há bastante tempo, desde que ele lançou o primeiro livro dele, que foi 15 dias, e eu já li todos os livros dele, e eu gosto demais desse autor. Eu acho que pode-se dizer que é o meu autor brasileiro contemporâneo favorito, e esse aqui marcou o meu ano porque foi um livro do Victor que eu acho que de todos que ele escreveu, ele é o mais maduro, porque os personagens são mais velhos, né, então a gente tem aqui um personagem que tá prestes a fazer 30 anos, ou que acabou de fazer 30 anos, eu não me lembro direito, mas ele tá aí nessa faixa dos 30 anos, ele acaba de passar por uma perda, né, do pai dele, o pai dele vem a falecer, e ele vai passar aí essas mais ou menos 9 horas dentro de um ônibus pra poder ir até o enterro do pai. E foi um livro que, por mais que eu não tenha tido aquele apego ou aquela identificação, assim, com todos os temas que são tratados aqui, algumas das reflexões me pegaram bastante. Eu gostei muito, porque uma parte desse livro eu li durante uma viagem que eu estava fazendo pro Rio de Janeiro, então foi legal, assim, ter essa conexão, né, com esse livro dessa forma também. Eu gostei demais dos personagens, eu gostei muito dos flashbacks, porque a gente tem aqui um personagem que é mais velho, mas ele teve uma história que ele viveu, né, uma história de amor que ele viveu com um rapaz quando eles eram adolescentes, e aí ele encontra esse ex-namorado dele aqui no ônibus e passa essas 9 horas. Além de estar indo pro enterro do pai, ele tá ali do lado desse ex dele, que foi um amor que ele viveu na adolescência. Esses flashbacks são muito legais de acompanhar, eu gostei muito. Não digo que é um livro jovem adulto, mas ele tem essa parte dos flashbacks que acaba soando aí bastante como os livros anteriores do Victor, que são mais jovem adulto e tal. Esse aqui ele tem esse equilíbrio entre essas duas coisas, né, entre um livro mais adulto e um livro mais jovem adulto. Apesar de não ter entrado pros meus melhores ou pros meus favoritos, o meu favorito do Victor segue sendo Um Milhão de Finais Felizes, mas esse aqui também pra mim é um dos melhores dele. Gostei demais de ver ele com essa escrita um pouco mais madura, escrevendo sobre personagens mais velhos. Espero que os próximos livros dele, ele continue seguindo nessa linha aqui, porque ele realmente sabe o que ele tá fazendo. A próxima menção honrosa é Anatomia de uma Execução, da autora Dania Kafka. Eu não sei falar muito bem esse nome dela, mas enfim. Esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção da Dark Side, né, que se chama Elas, que são livros que falam sobre esses temas um pouco mais pesados, falam de crime, falam de assuntos relacionados, porém são livros escritos todos por mulheres. Quando eu tava pensando em quais livros entrariam aqui pras menções honrosas ou pros melhores do ano, esse livro não tinha passado muito pela minha cabeça a princípio. Mas depois de rever, né, de dar uma olhada de novo nos livros que eu tinha lido e tal, eu lembrei o quanto eu gostei desse livro quando eu li. E como ele me fez, sim, ficar pensando nele, não por muito tempo depois de ter lido, mas imediatamente, assim, depois que eu li, ele me impactou e eu fiquei alguns dias pensando nele. Hoje, não é um livro que me faz refletir tanto, mas na época que eu li, eu pensei muito sobre os assuntos que ele
traz aqui pra gente, né? Então esse livro a gente vai acompanhar a história de um homem que ele é um serial killer e ele está no corredor da morte, e a gente vai acompanhar as 12 últimas horas da vida dele. Então falta 12 horas pra ele ser executado e ele começa a refletir sobre a vida dele, sobre uma situação que tá acontecendo ali no presente, e a gente vai acompanhar essas 12 horas intercalando com o passado dele, com o passado também de outras pessoas. A gente acompanha o passado dele desde o momento que ele nasceu e até mesmo antes do nascimento dele, então tem bastante flashbacks sobre a mãe dele, então não é uma coisa que vai focar apenas na vida do protagonista, mas também na vida de outras pessoas que estão ali envolvidas com ele de alguma forma. E eu acho que, pra mim, o tipo de reflexão que esse livro me trouxe foi com relação a como que esse tipo de crime, né, de assassinato e tal, né, de serial killers, como que isso afeta não só a sociedade, não só como a sociedade lida com isso, mas também afeta as pessoas da família, as pessoas que conhecem esse criminoso, as pessoas que fazem parte do círculo dele ali. Então, é uma coisa meio que uma via de mão dupla, assim, também, porque mostra como as atitudes das outras pessoas influenciaram no crescimento, né, do desenvolvimento desse protagonista que é um criminoso. Então, é aquela coisa do ambiente, né, do meio que influencia a pessoa, que faz com que a pessoa se torne dessa forma. Então, foi um livro que me fez refletir bastante, também ainda que não tenha entrado dos meus melhores, fica aí a indicação. Ele é um livro um pouco mais introspectivo, ele não é um livro que vai trazer tanta... Tem violência, claro, porque afinal de contas ele é um serial killer, então vai ter sim violência, tem bastante gatilhos, porque o que acontece no passado desse protagonista é bastante pesado, mas não é um livro tão violento naquilo que você espera, assim. Ele é um livro um pouco mais intimista, um pouco mais introspectivo, porque esse protagonista reflete muito sobre a vida dele. Não entrou pros melhores, mas é uma indicação com certeza. Cartas a Alma Negra também foi um livro que eu coloquei recentemente na minha lista de menções aí, porque também ao rever tudo que eu tinha lido e ao ver também outras pessoas comentando sobre esse livro, eu lembrei de como ele me impactou durante 2024. Esse é um livro escrito por uma autora, que agora me fugiu o sobrenome dela, mas é Françoise alguma coisa, esqueci o sobrenome dela agora, mas é uma autora que se baseou na história da Carolina Maria de Jesus. Então é um livro que tem uma conexão muito forte aqui com o Brasil, né, ainda que não seja um livro de uma autora brasileira, ele fala muito sobre uma autora brasileira, que é a Carolina, que escreveu Quarto de Despejo, né, o livro de maior sucesso dela. A Françoise é uma autora que nasceu na Martinica, né, e que depois foi pra França pra trabalhar como doméstica na casa de pessoas, né, de famílias muito ricas, e aí ela traça esses paralelos com a Carolina, porque ela conheceu a história da Carolina através de jornais. Ela viu a história da Carolina ali, do livro que ela tinha escrito, de todas as coisas que ela narra em Quarto de Despejo, e ela se identificou com aquilo, e ela começou a escrever cartas pra Carolina, ainda que a Carolina já, né, jamais fosse ler aquelas cartas, porque a Carolina já não era mais viva, mas ela escreveu essas cartas viraram um livro. Esse é um livro, né, de memórias, basicamente. Ele é nesse formato epistolar, mas é basicamente um livro de memórias em que a Françoise vai contando sobre a vida dela. A gente leu esse livro no Piquenique Literário, deu uma discussão muito rica. Foi um livro que me emocionou em vários momentos, foi um livro que me fez refletir muito. A gente tem essa tendência, né, meio vira-lata de pensar que as coisas ruins só acontecem aqui no Brasil, e que só tem pobreza no Brasil, que só a gente passa fome só aqui no Brasil, tudo horrível e tal, e não é bem assim, né? A gente consegue ver por meio das histórias da Françoise que o preconceito, ele existe em qualquer lugar, o machismo existe em qualquer lugar, a pobreza existe em qualquer lugar, até né, na Europa, que você imagina, nossa, mas imagina na França, não sei o que, acontece do mesmo jeito. Então tem muitas histórias que a Françoise passa que são idênticas às histórias da Carolina, então por mais que a Françoise tenha uma situação, assim, de vida um pouquinho melhor que a Carolina, ela, pelo que eu me lembro, ela não chega a passar fome, né, não tem algumas situações, assim, de extrema miséria, como aconteceu com a Carolina na época em que ela escreveu Quarto de Despejo. Ainda assim tem muitas histórias ali que são semelhantes, e a gente pode ver como tem temas que são universais. Infelizmente, né, muitos temas não deveriam ser universais, mas eles acabam sendo, e é isso que a Françoise traz pra gente nesse livro. Então foi um livro também que marcou meu ano, e foi uma das melhores discussões, eu acho, do Piquenique Literário. Eu gostei muito de participar e de refletir junto com o pessoal sobre essa história. E por último, aqui nas menções honrosas, eu queria trazer uma série de quadrinhos que eu li inteira esse ano, e depois de analisar também, né, eu vi que dei notas relativamente altas para todos os livros, então acho que posso considerar aí como uma indicação também para vocês, que é Paper Girls. Essa é uma série de quadrinhos do Brian Vaughan, eu acho que é o nome dele. Ele é o responsável também por uma outra série de quadrinhos muito boa, chamada Saga, que eu já li alguns volumes e eu quero muito continuar, mas eu consegui ler todos os volumes de Paper Girls esse ano. São 6 volumes no total, já foram lançados todos
aqui, então se você tiver interesse, eu recomendo bastante. É uma série de ficção científica. Pra falar a verdade, ela não tem muitas explicações, tá? A gente conhece ali um grupo de garotas que vivem nos anos 80. Elas são entregadoras de jornal, por isso que o nome é Paper Girls. E elas são amigas, assim, e tem uma delas que acaba chegando ali naquele grupo, né? Ela é nova no grupo. E acontecem muitas coisas. Tudo que eu posso dizer é que acontecem muitas coisas estranhas. Elas acabam se encontrando numa história que tem diversos desdobramentos. É basicamente uma história de viagem no tempo, mas com muita coisa louca acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, pura ficção científica. Lembra um pouquinho Stranger Things por ter essa pegada meio dos anos 80. E, assim, pra mim foi uma história toda bastante sólida, sabe? Foi uma história que eu gostei de acompanhar do começo ao fim. Como eu falei, ela não tem muitas explicações. Isso me deixou um pouco irritada às vezes, porque coloca muita coisa louca ali acontecendo e não explica muito. Mas tem um final satisfatório. No fim das contas, acabou, assim, que valeu a pena. Então, fica a indicação aí pra quem quiser uma série de quadrinhos, que não é muito longa, né? São 6 volumes. Os volumes todos não tem muitas páginas. A arte é bem bonita, é toda colorida. Então, recomendo aí pra vocês essa série de quadrinhos. Bom, então assim a gente encerra essa parte aqui do vídeo de menções honrosas e vamos agora pra aquela lista. Essa sim é a lista oficial de melhores leituras de 2024. Alguns desses livros que eu vou falar aqui nessa lista, eles já apareceram em um outro vídeo meu aqui do canal, que foi o vídeo de retorno aqui do canal, então vários deles vocês já viram. Mas também tem muita coisa nova, tá? Nem tudo tá naquele vídeo. Eu consegui montar uma lista com 10 livros. Foi um pouco difícil, tá? Falando pra vocês, assim, um balanço geral sobre o meu ano de leituras. Não foi um ano, assim, espetacular, mas foi um ano bom. Eu tive muita leitura mediana, mas ao mesmo tempo também tive algumas leituras boas. Então, assim, no geral, tem bastante livro que eu dei 3 estrelas e meia, 4 estrelas. E se vocês quiserem ver todos esses livros que eu li, é só acessar as minhas redes sociais. Eu deixo tudo registrado no Scoob, no Goodreads. Foram poucos aqueles livros que realmente eu vou levar comigo, sabe? Então, foi um pouquinho difícil de montar essa lista de 10, mas eu acho que tá uma lista legal. Ela não ia ter 10 livros, ela quase ficou com 9 livros, mas aí aos 45 do segundo tempo acabou entrando uma leitura e é por isso que eu sempre deixo pra fazer esse vídeo em janeiro. Eu consegui fechar uma lista de 10 livros, não ia ter 9. Uma das minhas últimas leituras do ano acabou entrando na lista de melhores. E eu quero começar essa lista com ele, Os Frágeis Fios do Poder, da Avi Schwab. Esse aqui é o primeiro livro da nova trilogia que a Avi Schwab tá escrevendo, e ele se passa no mesmo mundo de Tons de Magia. O nome da série é Os Fios do Poder, e esse livro ele se passa 10 anos depois dos acontecimentos da primeira trilogia, né, de Tons de Magia. Então, eu não recomendo que você leia esse livro sem ler a trilogia. Eu acho que você vai perder muita coisa, apesar de ter bastante explicação aqui sobre o mundo e tal, eu acho que não tem como você ler e aproveitar 100% desse livro sem ler a primeira trilogia. É uma história que, pra mim, assim, eu não tava dando muito pra ela, eu tava achando que ia ser só uma história legal, tal, uma história nova, com novos personagens, com algumas pequenas aparições de outros personagens que eu já conhecia, mas não é bem assim. Apesar de ter bastante personagem novo, a gente tem muita participação dos personagens antigos. Por isso mesmo que eu não recomendo você ler isso aqui sem ter lido Tons de Magia. Mas foi um livro excelente, eu tô animadíssima pra continuar essa trilogia, mas eu não sei, né, quando que vem o segundo livro, porque agora a Avi Schwab tá escrevendo outras coisas, vão ter outras coisas dela sendo lançadas, inclusive tem um livro dela que vai ser lançado agora esse ano que eu tô desesperada pra ler, mas não tem nada a ver com isso aqui, não tem nada a ver com essa série, então sabe lá Deus quando ela vai escrever o segundo, né, mas eu já estou desesperada por ele. Um quadrinho que entrou aqui pra minha lista de melhores foi Nimona. Eu cheguei meio tarde pra esse hype, porque Nimona fez um sucesso absurdo quando chegou aqui no Brasil, né, quando foi lançado lá fora, depois quando veio pro Brasil, todo mundo leu, todo mundo amou. Também teve o lançamento de uma animação, né, baseada nesse quadrinho, que eu ainda não assisti. O que posso dizer? Gostei demais de Nimona, gente, achei assim, extremamente divertido. Eu achei a arte muito bonita. Eu dei altas risadas, de verdade. Eu achei muito, muito divertido. Eu gostei muito desse tom meio debochado, assim, do texto. Não tinha como ficar aqui de fora dessa lista, então é um quadrinho que eu recomendo pra vocês. É um quadrinho único, não é muito longo, então, sabe, vale super a pena, de verdade. Divinos Rivais, não só esse primeiro, mas dá pra que a gente considerar a duologia. Também tinha que estar aqui na minha lista de melhores, porque o que foi isso aqui, sabe? Foi simplesmente tudo na minha vida, como eu gostei desse primeiro livro. Entre os dois, esse aqui foi o meu favorito, mas eu também gostei muito do segundo, eu sei que tem várias pessoas que não gostam. Eu acho que eu me conectei muito com a escrita da Rebecca Ross, então, pra mim, assim, deixou de ser só sobre a história, né? Eu tava muito mais preocupada com aqueles personagens, com o que seria deles, entendeu? E muito mais do que o rumo
que a história iria tomar. Eu tava muito mais preocupada com o que iria acontecer com aqueles meus personagens queridos. É um livro super hypado, então com certeza vocês já sabem mais ou menos do que se trata essa história, né? A gente vai acompanhar aqui a história de dois personagens que são rivais e que estão ali inseridos numa guerra, que é uma guerra entre deuses. E eles são rivais porque eles escrevem sobre essa guerra pra jornais que são meio que estão em lados diferentes dessa guerra. Então, tem magia, mas não é muita magia, não é uma coisa assim super aprofundada, super desenvolvida. E eu sei que é por isso que muita gente tem dificuldade, tem problemas com essa série. Mas, como eu falei, eu gosto muito dos personagens. Então, pra mim, o fato de não desenvolver tanto a magia, o fato de não explicar tanta coisa, não foi algo que me afetou tanto. Porque eu realmente queria saber o que ia acontecer com o meu casal. É uma farofa deliciosa que eu recomendo demais. Falei de um livro de não ficção nas minhas menções honrosas e também trago um livro de não ficção aqui nos melhores, que é Narciso do Crime, do Trevor Noah. Esse aqui é um livro que já vinha sendo indicado pra mim há muito tempo, principalmente pela minha amiga Thaís, que ela ama esse livro. E de fato, gente, ele é tudo isso mesmo, ele é um livrão. É um livro de não ficção, de memórias, que, né, o Trevor Noah conta a história dele e ele explica por que ele é nascido de um crime, afinal de contas. Ele é uma pessoa, filho de uma mulher negra com um homem branco, então isso era crime. Então lá na África do Sul, isso era considerado crime, né? Pessoas brancas não poderiam se envolver com pessoas negras. O fato dele existir já era por si só um crime. Fala bastante sobre a mãe dele aqui, que é uma mulher incrível, que a gente vai acompanhar também a história dela. Ele vai contar muito sobre o que ela viveu. Ele conta muito sobre como foi viver nesse período de apartheid, como foi viver durante uma guerra, né? Querendo ou não, o que estava acontecendo ali, onde ele vivia, era uma guerra. Então ele conta muito sobre o passado dele, também conta sobre depois, quando ele foi para os Estados Unidos e a carreira dele, né, que ele construiu, porque pra quem não sabe, o Trevor Noah, ele é um apresentador, ele é um humorista, que hoje tem uma carreira incrível lá nos Estados Unidos, já, né, conquistou várias coisas, mas ele conta essa trajetória pra ele chegar nesse momento de sucesso que ele tem. É um livro interessantíssimo, muito bem humorado, né, porque afinal de contas o Trevor Noah é humorista, então, e eu gostei bastante. Tive pequenos problemas, mas assim, muito pequenos mesmo, que me fizeram tirar aí meia estrela, porque tem muita gente que não gosta de dar nota pra não ficção, mas eu não tenho esse problema. Eu teria dado 5 estrelas pra ele se não fosse algumas questões, mas tirando isso, eu gostei demais, e fica aí uma recomendação de um livro de não ficção muito rápido de ler, muito fácil, tranquilo, engraçado. Adorei esse livro aqui. Some Shall Break, da autora Ellie Marney, é o segundo livro de uma trilogia que eu gosto muito e que eu gostaria que fosse mais conhecida, mas infelizmente não é, nem tem aqui no Brasil ainda. Meninas, desculpa, e acho que também nunca vai vir aqui pro Brasil, sinto informar, mas assim, é uma história que eu gosto muito, de serial killers. É um livro que vai falar sobre serial killers, é um livro que tem protagonistas mais jovens, mas que não são tão jovens assim, eles já têm ali em torno dos seus 19, 20 anos, e eles trabalham com a polícia pra ajudar a capturar serial killers. É um livro pra quem gosta de Mindhunter, é um livro pra quem gosta de Silêncio dos Inocentes. Ele tem muitas referências a Hannibal e a Silêncio dos Inocentes, principalmente o primeiro livro. Esse segundo aqui ele desenvolve um pouco mais ali aqueles personagens. É uma história bastante pesada, uma história muito violenta, uma história que tem muito sangue, muitas coisas, assim, muita morte. Então ele não é aquele YA super levinho, e é por isso mesmo que eu gosto muito dele. E esse segundo livro, assim como o primeiro, marcou demais, assim. Quando eu li o primeiro, entrou pros meus favoritos do ano, e aqui novamente. E agora a gente vai ter o lançamento do terceiro livro, que vai ser lançado agora em fevereiro. Eu já estou extremamente empolgada, porém também tô muito triste, porque fiquei sabendo que a autora teve que mudar o lançamento do livro pra um lançamento independente, porque a editora não quis continuar lançando a série dela. Então pra você ver como a coitada da série é bem flopada mesmo, porque nem a editora quis continuar, porque eu acho que, né, não tava vendendo bem. Então eu fico triste porque eu não vou ter o livro físico pra poder completar a minha trilogia. Eu vou ficar só com os 2 primeiros e o terceiro eu vou ler em e-book, porque a autora vai lançar de forma independente e, até onde eu entendi, somente em e-book. Espero que ela consiga lançar o físico pra poder completar minha trilogia. O próximo livro da lista é um livro que eu fiquei na dúvida se ele iria ficar entre as menções honrosas ou nos melhores, né, na lista oficial dos melhores, que é You Are Here, do David Nichols. Tem um vlog aqui no canal, inclusive um vlog que, quando eu lembro, eu fico meio chateada, tá, gente? Porque foi um vlog extremamente flopado aqui do canal, um vídeo super flopado, que eu estava postando minhas fichas, mas não deu muito certo, não. Que é um vlog em que eu falo sobre 2 lançamentos de 2 autores que eu gosto bastante, que são o David Nichols e o Matt Haig. Eu falei dos 2 últimos livros desses 2 autores. Apesar de eu ter gostado do livro do Matt Haig, eu gostei bem mais do livro do David Nichols. O que é uma coisa curiosa, porque eu tinha mais expectativas pro livro do Matt Haig do que do David Nichols, mas depois que eu li You Are Here, eu fiquei com esse livro tanto assim na minha cabeça, tipo, esses dias mesmo eu tava falando desse livro pra algumas amigas minhas, então, e já faz um bom tempo que eu li, já faz tipo 2 meses que eu li, e eu continuo falando desse livro pras pessoas, eu continuo com frases desse livro marcadas na minha cabeça, e, inclusive esse livro está a caminho, vai chegar aqui pra mim a qualquer momento, porque eu precisei comprar a versão física, porque eu preciso reler esse livro. Foi um livro que eu terminei de ouvir o audiobook
querendo imediatamente começar de novo. Eu sei que vai ser uma releitura que eu vou fazer, não sei se ainda esse ano, talvez eu deixe mais pro final do ano, mas é uma releitura que eu quero fazer no livro físico, pra marcar as passagens que me impactaram. Esse é um livro que a história é bastante simples. É uma história de duas pessoas, que são pessoas ali perto dos seus 40 anos, que estão passando por momentos muito parecidos, elas estão encerrando ciclos nas suas vidas e elas se encontram devido a várias situações ali, elas acabam passando um tempo juntas, fazendo uma viagem, assim, juntas. E nessa viagem elas vão conversando, né? Eles vão trocando muitas experiências, muitas reflexões, e isso acaba levando a gente junto, pra refletir junto, pra sentir as coisas, né, junto com eles. Então, não sei, gente, só foi um livro que realmente me impactou de um jeito muito especial. É um livro que eu recomendo pra quem gosta de ler livro com um personagem um pouquinho mais velho, que não necessariamente quer ver um romance tórrido, e sim pessoas que se conectam, pessoas que acabam se relacionando e que isso vai além de um relacionamento romântico, vai além de uma coisa assim, clichê de romance. É uma conexão um pouco mais profunda do que isso, sabe? É uma conexão realmente por serem pessoas que estão passando por coisas muito parecidas e que juntas acabam se encontrando e refletindo juntas e aprendendo uma com a outra também, né? As duas pessoas acabam aprendendo ali sobre as próprias vidas e refletindo sobre os acontecimentos e as tristezas e os anseios, os sonhos, enfim, é muita coisa, assim, que esse livro vai fazer a gente pensar. Por ter ficado tanto assim comigo, eu não tinha como deixar esse livro só nas menções honrosas. Ele tinha que entrar pros meus melhores, e agora eu vou ter a versão física dele pra poder reler e marcar tudo. E, enfim, é um livro que eu recomendo muito mesmo pra quem gosta de histórias contemplativas, que vão fazer você refletir, que são um pouquinho mais intimistas e que fogem um pouquinho do clichê de romance, de casal que se encontra e é amor à primeira vista e vão ficar juntos para sempre, sabe? Se você gosta desse tipo de história, fica aí essa super recomendação. The Most Wonderful Crime of the Year. Esse nome é um nome que às vezes dá um nó na minha língua quando eu vou falar, né, por ser em inglês. Mas enfim, este aí foi um dos livros que eu li no final do ano passado e que acabou entrando aqui pra lista de melhores, porque, gente, que livro gostoso de ler, sabe? Assim, uma leitura super leve, que mistura vários gêneros, apesar de, no nome do livro aí, falar sobre crime. Ele é um livro que tem mistério, que tem um crime que acontece, mas também tem um pezinho na comédia romântica. Tem ali um romance entre pessoas que não se gostam muito e que vão se conhecendo um pouco mais ao longo da história. Foi um livro que não pensei que fosse entrar pros meus melhores, mas está aqui nessa lista. Foi o único livro temático que eu li de Natal. Eu não sou a pessoa que super faz, né, várias leituras de Natal, mas eu sempre gosto de ler 1 ou 2 livros ali com essa temática, e eu escolhi muito bem esse livro. Eu não sei de previsão de lançamento aqui no Brasil. Ele é um livro novo, então pode ser que venha ainda em algum momento. E como eu falei, ele conta a história, né, de duas pessoas aí que tem uma briguinha ali entre elas, mas é uma briga meio que só de um lado, tá? Já vou dizendo pra vocês. Esse casal, né, esses dois, eles são colegas de trabalho e eles trabalham no meio editorial, os dois são autores, e eles vão acabar sendo convidados para uma festa de Natal na casa de uma autora muitíssimo famosa, que é basicamente Agatha Christie. Então, não tinha como eu não gostar desse livro, sabe? Porque são vários elementos aí que eu gosto. Essa autora, ela é uma autora de livros, né, de crime, super famosos e tal, e ela chama várias pessoas pra casa dela, e aí acontece uma coisa, e acaba que todo mundo vai investigar isso que aconteceu, e esses dois, então, eles têm que se juntar ali, porque eles são os únicos que se conhecem, que as outras pessoas, eles são pessoas aleatórias que eles não conhecem, e é um livro muito gostoso, como eu falei, uma leitura extremamente gostosa pro fim do ano, ou pra qualquer época, na verdade, mas principalmente pro fim do ano, porque ele se passa exatamente na época do Natal. E, gente, eu dei muita risada. Eu ouvi o audiobook, e o audiobook é excelente. Achei o audiobook muito bom, os narradores, tudo muito maravilhoso. Então, eu gostei muito. Estamos chegando ao fim da nossa lista, e agora eu vou falar, então, os 3 melhores livros do ano, né, o meu top 3, que não está em ordem, como eu disse, porque eu não sei colocar, não sei fazer top 3 em ordem, não sei fazer ranking. Foram os livros que mais marcaram o meu ano, aqueles livros que são, assim, as minhas maiores recomendações pra vocês. Então, se vocês forem tirar qualquer recomendação desse vídeo, foca nessas 3 últimas que eu vou falar, apesar de que todos são incríveis, né, todos os livros que eu falei aqui são incríveis, mas esses 3 últimos são especiais. E o primeiro foi uma das minhas últimas leituras de 2024, um dos motivos pra eu deixar sempre o vídeo pra fazer depois que o ano acaba. E eu estou falando de Impostora, da R.F. Kuang. Eu já falei desse livro pelo menos em uns 2 vídeos aqui no canal. Gente, um livrão, né? Um livro que eu já fiz toda uma análise, digamos assim, logo que eu terminei a leitura. Então tem aqui no canal, né, um vlog em que eu falo um pouco mais, assim, sobre como eu me senti imediatamente após terminar a leitura desse livro. E hoje, já tendo lido, né, algumas semanas, eu continuo achando um livro
livro excelente, continuo tendo as mesmas percepções, eu diria assim, sobre ele. É um livro que vai falar sobre o mercado editorial, vai denunciar muitas coisas do mercado editorial, coisas que eu já tinha parado pra pensar, algumas coisas que eu não tinha parado pra pensar tanto assim. Então a gente tem a história aqui de duas amigas, né, mas não são tão amigas assim, e uma acaba roubando o trabalho da outra, depois que essa outra amiga vem a falecer, e aí muitas confusões vão acontecer por causa disso. Olha, fazia tempo que eu não desgostava tanto de uma personagem como eu desgostei da June. Pelo amor de Deus, que mulher insuportável, que mulher péssima, que pessoa ruim, que pessoa invejosa. Sério, não tem nada de bom pra falar dessa mulher. Se a gente já fica meio, sabe, enojado assim pelas coisas, eu fico imaginando a própria Kwang escrevendo aquelas palavras. É uma história que eu sei que não agradou todo mundo. Eu esperei tudo dessa história, assim. Eu esperei diversas coisas que aconteceram e também esperei algumas coisas do final que não aconteceram, mas eu achei que a Kwang foi muito inteligente no final que ela deu pra essa história. Eu sei que é um final que não agrada todo mundo, tem muita gente que não gosta desse final, mas eu gostei, eu achei que ele fez sentido, achei que combinou com tudo que a gente leu ali. Fiquei com muita raiva, gente, eu passei muita raiva, mas ao mesmo tempo eu refleti muito sobre as minhas próprias concepções, assim, sobre certas coisas. Eu gosto de livro que faz isso com a gente. Gostei muito de que a gente, apesar de ter duas personagens aqui, que uma é meio que, tá meio que contra a outra, seria meio que o bem contra o mal, as coisas não são exatamente assim também. Então eu gostei que ela trouxe defeitos e qualidades para as duas protagonistas, para essas duas personagens. Eu acho que ela critica Deus e o mundo aqui, e se você se ofendeu com alguma coisa que ela falou, é bom você repensar um pouco as suas atitudes. Pra mim, a Kwang foi genial, e eu tô muito animada pra ler outros livros dela. Acho que eu vou ler Babel, e provavelmente o livro que vai lançar esse ano dela. Isso, pra só depois ler a trilogia dela da Guerra da Papoula. Um outro livro que também me fez passar raiva por ter personagens detestáveis, mas que ao mesmo tempo também foi um dos livros, assim, mais impactantes, uma das histórias mais envolventes pra mim, que eu, sabe, vivi um pouco naquela história enquanto eu tava lendo. Foi Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Essa autora, o que ela fez aqui nesse livro era tudo que eu esperava de A História Secreta. São livros realmente muito parecidos, tá? Tem livro que as pessoas comparam e que depois eu leio e falo assim, nossa, não tem nada a ver, não sei de onde as pessoas tiraram isso. Mas as comparações que as pessoas fazem entre esse livro e A História Secreta, elas fazem todo sentido. Esses livros são muito semelhantes. Eu não sou muito fã de A História Secreta, eu acho meio tédio, meio arrastado, meio sono aquele livro. E esse aqui, pra mim, foi assim, meu Deus, uma montanha-russa de acontecimentos, muitas coisas e personagens malucos, e muito Shakespeare, uma coisa louca, assim. Eu realmente gostei muito. Foi um livro que, assim, eu já esperava gostar, porque desde que eu li a sinopse, assim, eu fiquei muito interessada. Mas quando eu peguei pra ler, eu falei, realmente esse aqui é um daqueles hypes que se confirmam. Tem até alguns vídeos, vídeos gringos, tal, que, nossa, detonam esse livro completamente, mas, gente, sinceramente, eu acho que é intencional alguns desses personagens serem estereotipados, meio que definidos por uma única característica. Eu acho que isso faz sentido, eu acho que isso foi propositalmente criado dessa forma. Eu vi algumas críticas também relacionadas ao mistério, tipo, mas você já sabe quem que vai morrer logo no começo. Sim, mas com A História Secreta é a mesma coisa. Pra mim, esse não é o grande ponto desse livro, sabe? Você descobrir o que aconteceu, quem morreu, quem não morreu. Enfim, não é esse o ponto pra mim. Eu gostei muito de ver as relações entre esses personagens, porque eles são todos malucos. É só umas pessoas desequilibradas, um povo que não conversa, uma coisa assim, maravilhosa de acompanhar, gente. Essas pessoas, elas não sentam e falam sobre os seus sentimentos. É um contraste, porque eles são atores, é um grupo de atores, estão ali naquela escola de artes cênicas e tal, e eles não sabem sentar e conversar. Pra mim, eu achei fascinante. Eu achei, assim, incrível. Tudo pra mim. Só gente que não presta. 10 de 10. E agora, pra fechar a minha lista, pra a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, com um livro que pode-se dizer, assim, que foi o meu favorito do ano, eu fico muito em dúvida, sabe? Se foi ele, se foi Como Se Fôssemos Vilões, porque são livros muito diferentes entre si, que me impactaram de maneiras também muito diferentes, então não tem como comparar, assim, os meus sentimentos a respeito desses livros, mas eu acho que é a minha principal indicação desse vídeo aqui, é o livro que eu acho que dá pra indicar pra mais pessoas. Esse ano, as pessoas que me perguntaram, qual livro você mais gostou? Qual foi seu livro favorito de 2024? Não sei o quê. Todo mundo que me perguntou, eu respondi esse livro, então pode-se dizer que ele é meu favorito do ano. Mas como eu disse, eu não sou muito de favoritar, né, os livros também. Eu demoro, assim, pra favoritar. E esse aqui eu acho que é o candidato principal a virar um favorito da vida. Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Que livro mais incrível. Meu Deus, como eu gostei dessa história. Já falei desse livro aqui no meu outro vídeo, né, no meu vídeo de retorno. Foi uma das minhas primeiras
primeiras leituras de 2024 e ele continuou comigo ao longo do ano. O ano virou e ele continua aqui. Eu continuo lembrando das reflexões que eu fiz ao longo dessa leitura, eu continuo lembrando dos personagens, eu continuo lembrando de como esse livro me fez sentir. É um livro que ele fala de uma protagonista que tá passando por um momento complicado na vida profissional e ela se vê então nessa livraria, né, fazendo algo que difere daquilo que ela estava acostumada a fazer. E nisso a gente vai refletindo sobre, não só sobre a vida dela, mas sobre a vida de outros personagens que vão aparecendo aqui ao longo da história, sobre os sonhos desses personagens, sobre a vida deles, sobre coisas que eles planejavam fazer e essas coisas não deram certo e outros caminhos que eles tiveram que tomar, o dia a dia mesmo, sabe, a rotina, a vida banal. Com esses detalhes das vidas dessas pessoas, a gente começa a refletir bastante sobre a nossa própria vida, né? E eu, como uma pessoa que pensa muito sobre vida profissional, pensa muito sobre carreira, eu já tive momentos muito difíceis na minha carreira, eu já tive momentos, assim, de extremo descontentamento, beirando burnout, eu já tive muitas fases difíceis na minha vida profissional. E esse livro, ele chegou no momento certo. Eu não vou dizer pra vocês que, nossa, não, eu li esse livro e aí eu levantei e fui mudar a minha vida. Não, isso não aconteceu, tá? Mas ele foi um livro que me trouxe realmente aquilo que esses livros prometem fazer. Esse aqui, como sendo um livro de ficção de cura, eles sempre dizem assim, não, esse livro aqui, ele vai te ajudar, né, a curar feridas, ele vai te ajudar, vai trazer esse acalento e tal. E esse livro, ele fez isso comigo. Ele pode não ter me feito, assim, nossa, tomei atitudes e tudo mais, e mudei de vida e hoje eu sou uma outra pessoa. Não, não é bem por aí, tá? Ele, pelo menos, me tirou de um ponto em que eu via, às vezes, assim, pouca perspectiva, sabe, de mudança. Foi um livro que me fez pensar assim, calma, ainda há tempo, sabe? As coisas ainda podem se ajeitar. As coisas ainda podem ir para um outro caminho que você muitas vezes não tá esperando, e esse caminho pode ser muito melhor do que o que você tá hoje. Ele me trouxe essa esperança, ele me trouxe essa mensagem, assim, essas reflexões. E assim, nossa, eu lendo isso aqui, eu me via tanto nessa protagonista. E é um livro muito gostoso mesmo de ler, e né, você acompanhar as relações entre esses personagens, cada um vivendo sua vidinha, né, e a gente vai tendo vislumbres das vidas deles, né, conforme eles vão passando esse tempo aqui na livraria. E como eu falei, gente, é um livro que eu indico pra qualquer pessoa, de verdade. Eu indico pra qualquer pessoa, mas principalmente para as pessoas que estão passando por um momento um pouco mais difícil nas suas carreiras, nas suas vidas profissionais, estão refletindo muito, ai, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu vou ser obrigada a passar fazendo isso aqui que eu faço hoje pro resto da minha vida? Será que não tem saída? Eu não vou conseguir achar uma coisa que eu gosto de fazer, que me traga uma satisfação, que vá além de só ganhar dinheiro? Então, se você tá passando por esses momentos, você tá pensando sobre isso, né, tá com essas dúvidas, leia Bem-vindos à Livraria Rio Nandon. Eu não esperava que esse livro fosse trazer tanta coisa assim como ele trouxe para mim. É um livro pequenininho, ele não tem grandes plot twists, ele não vai ter grandes acontecimentos, ele, como eu falei, é só a vida acontecendo. Mas esse só a vida acontecendo é um monte de reflexão que você vai fazer. Pelo menos, assim, alguma coisa ali é capaz que você se identifique, ou você lembre de alguém. É isso, gente. O maioral aqui, ó, essa aqui é a minha maior indicação, foi aí o meu queridinho de 2024. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo, eu tô com a impressão de que eu falei demais, mas enfim. Deixa aqui nos comentários pra mim qual foi o seu livro favorito de 2024. Eu quero muito saber, né, se tem algum livro que você gostou em 2024 e que apareceu aqui nessa lista, né, vamos ver se o nosso gosto foi parecido no ano passado, ou se tem simplesmente algum livro que eu não falei aqui, que você amou e que você quer me indicar, deixa a indicação aqui embaixo, porque estou precisando aí de novas indicações pra 2025. Se você ainda não deixou o like, aproveita agora pra deixar o like aqui e também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um feliz 2025. Espero que as leituras desse ano sejam ainda melhores que as leituras do ano passado, não só pra mim, mas pra você também que tá assistindo. Se tudo der certo, a gente tem muito conteúdo ainda pra vir aqui no canal esse ano, então eu espero contar com a presença de vocês por aqui. E é isso então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um beijo e tchau, tchau.